Boa tarde, gente. Meu nome é Gabriela, sou residente do primeiro ano de Ginecologia e Obstetrícia e vou apresentar hoje um caso clínico junto com uma discussão de artigo, junto com a Roberta, que é residente do segundo ano, sobre a orientação do Dr. Mário Dias. E a gente vai discutir sobre um caso de uma inversão uterina, que foi um caso da nossa prática clínica. Bom, a nossa paciente, ela tinha 25 anos, ela era procedente de Belo Horizonte, foi admitida com idade gestacional na maternidade com 40 semanas e 5 dias, ela era uma gesta 2 com parto vaginal anterior, acompanhava no pré-natal de risco habitual, teve 8 consultas registradas no cartão de pré-natal e foi admitida na maternidade em trabalho de parto. O exame físico da admissão dessa paciente era todo sem alteração, os dados vitais, ela chegou com uma dinâmica uterina de 3 contrações de 25 segundos em 10 minutos, tônus uterino normal, BCF normal, e ao toque um colo de 8 centímetros, 70% apagado, um feto cefálico no plano -1 de DELI e com a bolsa íntegra. Bom, na história dela, tinha alguns exames do pré-natal, também todos sem alterações, sorologias negativas, tipagem sanguínea positivo, toximune, a urocultura sem alterações, os testes rápidos da admissão também não reagentes. Ela negava comorbidades, uso de medicações, alergias ou cirurgias prévias. Ela apresentava na admissão também o termo da laqueadura tubar, assinado de forma correta, e tinha uma história ginecológica também toda sem alterações, e um parto vaginal a termo, 5 anos atrás, que também evoluiu sem intercorrências. Ela negava hemorragia pós-parto, pré-eclâmpsia ou qualquer outra alteração na gestação anterior. 2 horas após que ela foi admitida na maternidade, ela evoluiu para um parto vaginal espontâneo às 5h06 da manhã, no dia 17/10/2023. Teve expulsão de um feto sexo feminino, Apgar 9,9, também sem intercorrências. E durante a dectação placentária, teve uma dectação placentária levemente dificultada, com duração de mais ou menos 25 minutos, mas a placenta apresentava-se aparentemente completa após esse período. E durante a revisão de canal de parto, foi identificada uma laceração de 1º grau em fúrcula vaginal, que foi suturada também sem intercorrências. Logo após a sutura dessa laceração, a paciente evoluiu com sangramento vaginal aumentado, foi inicialmente monitorizada e iniciado todo o protocolo de hemorragia pós-parto. Pela descrição da evolução do parto dela, estava descrito que foram realizadas 40 unidades de ocitocina endovenosa, transaminograma endovenoso e uma ETG intramuscular. Essa paciente manteve com sangramento, apesar das condutas realizadas, então foi optado por realizar uma revisão de canal de parto mais completa, e quando ao toque foi identificado uma massa em fundo vaginal, uma massa inconsistente, que não era característica, né, de vagina, de colo. Inicialmente foi levantada uma hipótese diagnóstica de que poderia ser um mioma uterino ali associado. Foi optado por checar as ultrassonografias do pré-natal que essa paciente apresentava. Ela tinha uma ultrassonografia de 1º trimestre e um morfológico que não tinha descrito nenhuma alteração relacionada à miomatose. Então, foi suspeitado de que poderia ser uma inversão uterina parcial. Foi tentada a redução uterina manual imediata, em que foi empurrado o fundo uterino em punho-flexão, que é conhecida como a manobra de táxi, mas sem melhora do sangramento apresentado. Foi, então, indicada a realização de uma laparotomia para investigar melhor o quadro dessa paciente. Durante a revisão da cavidade, foi identificada essa inversão parcial do fundo uterino, igual está demonstrado na imagem. Aqui a gente pode ver um útero exteriorizado e ele invertido mesmo nessa região central, e a gente vê que os anexos, os ligamentos, também todos direcionados para o centro uterino. Essa foto foi retirada do nosso arquivo pessoal durante o caso. Durante a abordagem cirúrgica, foi realizada, foi desfeita manualmente a inversão do útero, mas com bastante dificuldade. Entretanto, após a correção, do útero, voltando ele para a sua forma anatômica, ele manteve-se extremamente atônico, não responsivo à massagem uterina e às medicações que foram realizadas. Foi, então, indicada a histerectomia abdominal. Durante a cirurgia, a paciente apresentou um choque hipovolêmico grave, com necessidade de hemotransfusão intraoperatória, e pela descrição do ato cirúrgico anestésico, foi realizada antibiótico profilaxia,
2 concentrados de hemácia, 2 crioprecipitados, 1 pool de plaquetas e 2 plasmas frescos congelados, isso intraoperatório. No pós-operatório imediato, essa paciente foi encaminhada aos cuidados da terapia intensiva, ela permaneceu internada no CTI do dia 17/10/2023 até o dia 29/10, e durante esse pós-operatório imediato, ela evoluiu com choque hipovolêmico grave, com necessidade de novas hemotransfusões, teve uma acidose metabólica importante, uma hipercalemia, ela tinha um bicarbonato imediato após operatório de 7,5, com pH de 6,7, um eletro que estava evidenciando uma onda T apiculada, que foi resolvido com esse gluconato de sódio. E cerca de mais ou menos 1 hora de pós-operatório, saíram os primeiros exames dessa paciente, que ela tinha um coagulograma relativamente ainda normal, RN de 1,1, hemoglobina de 6,4, plaqueta de 204 mil. Cerca de 2 horas de pós-operatório, ela já tinha, após as correções, né, as medidas que foram feitas, ela já tinha uma melhora aí dessa acidose metabólica, ainda com pH de 7,1, um bicarbonato de 16, mas os demais exames ainda já melhora após as devidas condutas que foram realizadas. Ela ainda teve, no pós-operatório tardio, após as primeiras 24 horas, ela teve um aumento pressórico importante, chegando a valores acima de 160 por 110, e alterações laboratoriais que vieram a levar a suspeita de uma síndrome HELP associada. Ela teve ainda também uma piora da função renal, como insuficiência renal aguda, CADIGO 3, de origem multifatorial. Ela tinha um hipofluxo renal, um quadro infeccioso que a gente vai falar posteriormente também, e essa suspeita de uma possível síndrome HELP associada. Ela teve necessidade de realizar hemodiálise nos dias seguintes, que ela permaneceu internada no CTI, porque ela mantinha uma anúria persistente. Aqui eu trouxe alguns exames do pós-operatório, 24 horas após, no dia 19, ela tinha um LDH de 13 mil, uma creatinina de 8, um TGO de 6, quase 7 mil, um TGP de 2 mil, uma hemoglobina de 7,4, uma plaqueta de 62 mil. No mesmo dia, 12 horas após, ela teve um LDH de 16 mil, que foi o máximo que a gente evidenciou nos exames laboratoriais, tinha ainda um TJ e TGP persistentemente elevados, e no dia seguinte, dia 20, ela também ainda tinha esses exames alterados, uma persistência da creatinina elevada, e uma plaqueta ainda de 54 mil. Do coagulograma dela, eu só consegui encontrar também desse dia, das descrições que a gente tinha do caso, ela já tinha um RNI também de 3,4 levemente alargado. Nessas primeiras, após essa alteração laboratorial, foi optado por iniciar o sulfato de magnésio para ela, ela fez o uso do sulfato de magnésio por 24 horas, do dia 19 ao dia 20, e foi iniciado o Nipride a 5 ml hora. Depois, durante a internação, depois da suspensão do Nipride, foi iniciado o amlodipino de 10 miligramas uma vez ao dia e hidralazina de 50 miligramas 3 vezes ao dia. Ainda durante a internação, ela teve um quadro de uma pneumonia hospitalar associada, uma infecção de hematoma em ferida operatória, ela fez uso de antibiótico terapia, teve um TEP ainda associado, fez uso da enoxaparina. Essa dose foi ajustada por causa da insuficiência renal da paciente e manteve persistentemente essa insuficiência renal com necessidade de iniciar a hemodiálise, a terapia de substituição renal. Ela foi acompanhada depois no leito de enfermaria, ela recebeu alta do CTI no dia 29/10 e ela permaneceu acompanhada no leito de enfermaria até o dia 23/11, quando ela recebeu alta. Nesse período, ela teve uma melhora do contexto infeccioso, do quadro hipertensivo, conseguindo suspender essas medicações, e aqui eu consegui encontrar alguns exames dela do dia 30, que foi um dia depois que ela estava sendo acompanhada da enfermaria. Ela tinha ainda uma creatina alta de 5,8, mas demais exames a gente pode observar que já estava em melhora, já tinha um lactato de 2,6, uma plaqueta de 432 mil, uma globina ainda, né, de 7,4, mas já estava em melhora. Essa paciente, ela recebeu alta em uso do apixabana e em uso ainda de bicarbonato de sódio, e está ainda em desmame da hemodiálise. Ela recebeu alta já encaminhada para a hemodiálise externa e já acompanhada pela nefrologia. Eu peguei aí os últimos exames, 2 dias antes dela receber alta, que ela tinha uma creatinina de 7,1, um ureia de 111, e os demais, o
os demais exames estavam normais. A gente quis trazer esse caso exatamente para poder discorrer um pouco mesmo sobre esse caso que a gente teve na nossa prática clínica. O objetivo realmente não é julgar nenhuma conduta, mas é realmente a gente aprender com as condutas, né? E com o caso que a gente teve, foi um caso extremamente desafiador, e para mostrar um pouco também desse contexto da paciente aí nos pós-operatório, tanto pós-operatório imediato, quanto pós-operatório tardio dela, e as consequências que ela teve aí depois. É um caso grave, uma das urgências obstétricas, mas, assim, é pouco frequente, mas é uma urgência que a gente tem que ter é uma urgência, né? A gente tem que ter uma atenção rápida para resolver, para evitar exatamente que o caso evolua mal. A Roberta está ansiosa para apresentar, ela já até pôs a tela dela, então deixa a Roberta apresentar e depois a gente discute mais sobre o caso. Então, Mas Roberta... quer discutir o caso antes, professor? Não, pode apresentar, depois a gente discute. Então, tá Apresenta bom. Seu artigo, que a gente fala sobre as medidas que devem ser tomadas nesse caso também. Então, pode ir, Roberta. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Roberta, sou residente do 2º ano, como a Gabriela falou. Eu vou apresentar um artigo que foi uma revisão de vários artigos a respeito da inversão uterina e foi publicado em 2018. O método utilizado para a seleção desses artigos foi pesquisa no PubMed, Web of Science, Sinal, e usando os termos de pesquisa útero invertido, inversão uterina, invertido útero e puerperal. Lembrando que foram todos os artigos em inglês. Foram utilizados 25 artigos nessa revisão. Eles inicialmente pegaram 86, foram tirando aqueles que não estavam dentro do que eles queriam, e sobraram 25, que foram a base para a produção dessa revisão. Então, para a gente definir primeiro a inversão uterina, é uma complicação obstétrica muito potencialmente grave, na qual o fundo uterino vai colapsar na cavidade endometrial. Epidemiologicamente falando, é uma complicação considerada rara. A incidência dela varia tanto de 1 para 20 mil, quanto para 1 para 1.739 partos. Recentemente teve um estudo de 10 anos de duração nos Estados Unidos, que encontrou mais ou menos um caso a cada 3.448 partos. E quanto à mortalidade, nos países onde você tem muitos recursos, nesse estudo, em 10 anos, não houveram mortes por essa complicação. Enquanto que nos países com baixos recursos, a gente teve mais ou menos 15% de mortalidade. O que demonstra que o tratamento, quanto mais rápido ele é iniciado, melhor o desfecho. Até porque se a gente está num lugar que a gente não tem um anestesista ali disponível, não tem hemoconcentrados disponíveis, com certeza o desfecho não vai ser o mesmo. E menos de 10% de todos os casos dessa revisão de 10 anos necessitaram de intervenção cirúrgica. A inversão uterina ela pode ser classificada de duas formas, tanto pelo momento em que ela acontece, quanto pelo grau que ela acontece. Pelo momento, ela pode ser aguda, subaguda ou crônica. Aquela que é aguda é aquela em que você diagnostica dentro de 24 horas. A crônica você só diagnostica depois de 4 semanas que ela ocorreu. E a subaguda entre 24 horas e 4 semanas. E quanto ao grau, essa é a imagem que o artigo utiliza, a gente pode classificar em 1º, 2º, 3º e 4º grau. O 1º grau seria aquele em que a parede do útero desce até o colo, mas não ultrapassa o colo. O 2º grau, a parede do útero passa o colo, mas não atinge o períneo. O 3º grau já atinge o períneo, mas não atinge a vagina. E o 4º grau, não passa da vagina, né? É aquela em que ultrapassa ali a vagina. E falando sobre fatores de risco, na maioria dos casos, não, 50% dos casos, nenhum fator de risco precipitante foi identificado. Então, muitas vezes é aquele caso que você procura e não encontra o que pode ter causado aquela inversão. Mas existem, sim, fatores de risco que podem predispor a uma inversão, que estão associados. Esses fatores podem estar tanto relacionados com a paciente, quanto com o parto, quanto com também medidas iatrogênicas. Então, por exemplo, placenta creta, às vezes um cordão umbilical mais curto,
Às vezes essa paciente pode ter uma fraqueza congênita da parede uterina ou especificamente do local onde essa placenta está inserida. Também a implantação fúngica da placenta é um fator de risco. Tumores uterinos, os tumores uterinos eles estão mais associados com a inversão uterina num momento diferente, nas não puérperas. A atonia uterina, esvaziamento uterino súbito, macrosomia fetal, remoção manual da placenta, pressão uterina inadequada e tração excessiva do cordão. Então, quando a gente fala sobre a dectação, existem aquelas pessoas que fazem um manejo ativo desse momento e tem aquelas pessoas que não fazem um manejo ativo. Mas o mais importante é que se você for fazer o manejo ativo, você vai fazer uma tração e não uma força para tirar esse cordão. E a gente vê muitas pessoas fazendo uma pressão fúngica, jogando esse útero para baixo. Quando, na verdade, a maneira que a gente deveria utilizar para evitar essa inversão e ajudar a placenta a sair, seria a manobra de Brandt Andrews, em que eu faço uma elevação do útero, eu comprimo o útero acima da pubis, para estabilizar esse útero com os dedos das mãos, geralmente espalmados. O diagnóstico da inversão uterina, ele muitas vezes é desafiador, mas ele é quase que exclusivamente um diagnóstico clínico. Mais comum é a paciente ter uma hemorragia na sua frente e muita dor abdominal e pélvica. E muitas vezes ela vai chocar. E é um relato frequente na literatura que essas pacientes choquem sem você estar visualizando uma hemorragia tão pronunciada. Às vezes você fica sem entender por que aquela paciente está chocando, porque o sangramento não está tão proporcional. Isso é muito comum de ser descrito na literatura. Então, o exame físico é essencial, você vai fazer o exame bimanual e vai ser extremamente útil para o seu diagnóstico. Se for uma paciente, por exemplo, mais magrinha, quando você for palpar o fundo do útero, às vezes você não vai encontrar esse fundo lá na posição anatômica que ele deveria estar. E você pode até ver uma depressão em forma de taça que vai estar indicando que esse fundo colapsou. E você vai visualizar ali pela vagina, você vai sentir uma massa mole, congestionada, sangrenta. E se a placenta estiver inserida, fica mais fácil ainda o diagnóstico. Mas na literatura é muito comum a descrição de a pessoa confundir e achar que é um mioma, que é um pólipo, principalmente na inversão subaguda ou na inversão crônica. Você não está esperando encontrar um útero invertido depois de tanto tempo. Então, nesses casos, o diagnóstico às vezes não é tão rápido, porque você vai palpar ali uma coisa, uma bola. Você não vai saber inicialmente o que é, principalmente se você nunca tiver visto algo do tipo. E o exame de imagem, ele pode ajudar a gente nesse diagnóstico? Pode. A gente pode fazer ultrassom tanto por via abdominal quanto por via vaginal. Aqui a gente trouxe imagens do ultrassom. Nesse corte, nesse plano transverso, a gente observa o sinal do alvo, que é esse sinal aqui, em que eu tenho um fundo hiperecóico rodeado por uma borda hipoecóica, que é criada por esse espaço entre o endométrio e as paredes da vagina. E aqui a gente observa o útero com essa forma, com essa imagem em espelho, em que eu tenho as bordas serosas criando uma faixa e o útero está se pronunciando aí para o colo. O colo estaria vindo para cá, só que o fundo do útero está indo para o mesmo lado, né? E a ressonância magnética, ela também pode nos ajudar, principalmente quando a gente fala sobre planejamento cirúrgico em pacientes que vão ser operadas, que tiveram uma inversão por alguma massa, para você entender a anatomia do útero dessa paciente. Então, a gente também tem aqui nessa segunda imagem o sinal do alvo na ressonância. Nessa terceira imagem, a gente vê que o útero tem realmente uma massa que está fazendo essa inversão e fica bem claro. Quanto ao tratamento, o tratamento, primeiramente, é você iniciar medidas de ressuscitação para essa paciente. Então, 2 acessos venosos calibrosos, reanimação com fluidos, transfusão de sangue, se for necessário, chamar todo mundo, chama toda a equipe de plantão, chama o anestesista, porque mesmo que você vá fazer uma correção com manobras não cirúrgica, você provavelmente vai precisar do anestesista para o controle da dor, para uma sedação. E lembrando que nesse momento a gente precisa interromper os agentes uterotônicos, no momento que a gente diagnostica a inversão. Porque se você vai tentar reduzir manualmente esse útero, os agentes uterotônicos podem te atrapalhar, porque o útero vai estar muito constrito. Inclusive, eles falam que você pode usar agentes tocolíticos, como a terbutalina, se estiverem disponíveis para te ajudar, mas eles não são necessários em todos os casos de inversão.
E se o útero inverter e a placenta ainda não tiver dectado? Aí o artigo traz para a gente que isso ainda é controverso, porque existem autores que defendem que se você dectar antes de reposicionar o útero, você pode aumentar a chance de uma hemorragia dessa paciente e causar um aumento do choque dessa paciente. E outros advogam que, se você não tirar a placenta, o útero vai ficar muito pesado, muito volumoso para você tentar reposicioná-lo. Então, ele não deixa claro, explícito, qual que é o certo aí. Acredito que as duas coisas podem ocorrer. E aí, a manobra principal para reposicionar esse útero é a manobra de Johnson. Ela é parecida com a manobra de táxi, mas ele vai com o cirurgião, né, o obstetra, ele tem que colocar toda a mão ali dentro da vagina e as pontas dos dedos vão estar na junção útero-cervical, enquanto que o fundo do útero vai estar todo na palma da mão do obstetra. Dessa forma, ele vai elevar esse útero até o nível do umbigo e ali ele vai colocar depois a mão toda para dentro. Então, dessa forma, ele vai fazer com que o anel cervical, o colo ali, vai se alargar, permitindo que o fundo retorne através desse anel até a posição anatômica dele. E uma vez na posição anatômica, o ideal é permanecer de 3 a 5 minutos segurando ele ali naquela posição. Tem também uma outra manobra descrita, mas pelo que eu observei, menos utilizada, que é a manobra de O'Sullivan, em que você tem uma solução salina que é pendurada por gravidade através de um catéter dentro da vagina e com a mão você impede que esse fluido saia. Você bloqueia esse escape. Aí, à medida que as paredes da vagina vão se distendendo, essa pressão hidrostática vai forçando o fundo para cima, para a posição original dele. E nós temos, caso essas manobras não funcionem, a opção de fazer uma abordagem cirúrgica. E aí, a primeira cirurgia, que seria a primeira opção, seria a cirurgia de Huntington, que é quando você vai tentar fazer a redução através da via abdominal desse útero, né? Voltar esse útero para o lugar através da via abdominal, através de laparotomia. Então, você vai utilizar pinças atraumáticas, no caso, ele coloca a pinça de Alice, no ligamento redondo. Então, você vai, pinça o ligamento redondo, puxa, aproxima mais a pinça lá para baixo, puxa de novo e vai fazendo esse movimento de tração até que o fundo volte para o lugar dele. Só que, quando há uma inversão, por exemplo, de 3º, 4º grau, a anatomia, quando você abre ali a barriga, fica muito difícil de identificar muitas vezes as estruturas que você está vendo. Porque o que você está vendo é o ovário, é a tuba, é o ligamento, tudo indo lá para baixo. Então, às vezes, isso pode ser dificultado. E aí, aqui mais uma imagem dessa cirurgia. Uma outra opção seria a cirurgia de Rautem, acho que é assim que fala, que é um procedimento no qual você faria uma incisão cirúrgica sagital posterior, através ali do anel muscular, para liberar esse anel se ele estiver muito constrito, porque às vezes está tão constrito que impede o reposicionamento, impede que você consiga fazer a cirurgia de Huntington, porque você não consegue puxar o ligamento redondo. Então, você faz essa incisão posteriormente, justamente para não correr risco de pegar a bexiga, porque a anatomia ali está toda prejudicada, e aí você tem maior liberdade para fazer a cirurgia de Huntington. E depois você faz a sutura da maneira usual mesmo. Aqui, mais um exemplo, a incisão posterior e as alhas puxando o redondo. E uma outra opção cirúrgica seria a cirurgia de Spinelli, que é uma cirurgia por via vaginal, que também foi descrita. É um procedimento em que você faz uma incisão transversal na parede vaginal anterior, acima do lábio anterior, do colo, incluindo a parede uterina anterior, e dessa forma você faz a reposição ali do útero, aplicando pressão para cima no fundo. É basicamente a mesma coisa da cirurgia anterior, só que por via vaginal. E depois você vai fazer a sutura em 2 camadas através dessa abordagem vaginal. E depois da correção, quando você conseguir reposicionar esse útero, ele pode ficar muito atônico. Então, o ideal é que nessa hora você entre com os uterotônicos novamente. E sobre antibiótico, não é obrigatório, mas muitos autores advogam a favor, visto que o endométrio entrou em contato com a flora vaginal e isso poderia aumentar o risco de infecção. Existem alguns relatos também do tratamento bem sucedido com balão de tamponamento intrauterino
E a esterectomia pode ser necessária, sim, se outros métodos de reposicionamento não tiverem sucesso, ou se o controle da hemorragia não tiver sucesso, mesmo com reposicionamento e com os uterotómicos. E era isso, muito obrigada. Obrigado, Roberta, pela bela revisão, né? Foi bom que deu uma boa impressão aí para a gente de todas as manobras que podem ser feitas. Então, a importância de a gente discutir esse tema é porque a gente vai ver poucas vezes na vida, né? Então, vocês têm que estar preparados. Eu vi uma única vez quando eu era residente, uma inversão uterina que foi bem assim, tracionando demais o cordão, a placenta estava um pouco agarrada, é sempre assim, a placenta está um pouco presa, e você traciona um pouco mais que devia, ao invés de fazer aquela pressão suprapúbica, né, e não a pressão no fundo do útero, como a Roberta mostrou. Aí demorou para sair, quando saiu a placenta, apareceu aquela massa lá no colo, que a primeira ideia sempre é mioma. Eu olhei e falei assim, essa paciente tem um mioma, porque fica aparecendo, o fundo do útero fica parecendo um mioma mesmo. Aí eu chamei o preceptor, que era um preceptor mais experiente, e ele falou assim, não, isso é inversão uterina. Ele tentou reduzir, não deu, nós fomos para a cirurgia e fizemos essa manobra com as pinças de Alice, essa cirurgia do jeito que as meninas escreveram aí. Mas eu acho importante descrever esse caso e falar desse caso exatamente para que as pessoas tenham a ciência de que isso pode acontecer, né? Primeiro, para evitar de tracionar demais o cordão, nunca fazer a pressão no fundo do útero, sempre fazer aquela pressão suprapúbica ao invés da pressão no fundo do útero, quando a placenta estiver difícil de descolar, e pensar na inversão uterina, quando você vê uma massa saindo pela vagina logo depois do parto. Eu nunca tinha nem ouvido falar de inversão crônica ou subaguda, mas eu acho que está mais relacionada a tumor, alguma outra coisa, alguma fraqueza aí, mas dessa intraparto eu já tive a oportunidade de ver. Eu vou pedir a Larissa Volpini para fazer os comentários dela, que ela acompanhou essa paciente no pós-operatório lá no Risoleta também, né, Larissa? Então, se você quiser falar alguma coisa. Ei, professor, tudo bem? Ei, meninas, se puder abrir a câmera, Larissa. Fiquei super feliz com a apresentação do caso. Eu queria pedir desculpa, que eu estou na rua, então bem. Pode ter um ruído de fundo aí. Eu não consegui estar em casa para a apresentação, mas eu acho que é isso que o Mário falou. É um caso que evoluiu de forma rápida, né? Um sangramento agudo, um choque hemorrágico grave. E, felizmente, no final das contas, a paciente evoluiu bem, está saindo com desmame aí de diálise a cada 8, 10 dias, com perspectiva de ficar sem, mas é um caso muito florido, né, professor? A gente vê que tem aí uma alteração pós-parto que a gente fecha como HELP, ela tem um aumento pressórico importante, transaminases aí de milhares, que a gente fica assim... atribuindo a HELP e ao choque hemorrágico, será que tem um componente de necrose, né? Mas é uma paciente que precisou de um acompanhamento multidisciplinar, além daquele acompanhamento, daquele manejo agudo do choque hemorrágico, e evoluiu com complicações, o quadro florido são, na verdade, complicações graves, né? E que foi super desafiador, tanto no diagnóstico quanto no manejo, e que eu acho que é importantíssimo mesmo da gente estudar para a gente estar atento a esses diagnósticos, e que eventualmente, quando a gente tem um diagnóstico, não significa que a gente não vai ter outro também, né? Que às vezes a gente foca em um e esquece, mas não é possível que a paciente tenha tudo, e às vezes a paciente pode ter sim mais de um diagnóstico que vão deixar o quadro e o manejo mais desafiadores mesmo, que eles se confundem, né, e os sintomas e as alterações laboratoriais de um, às vezes, se confundem com o outro. Uma peculiaridade dessa paciente é que, clinicamente, ela não fazia sentido com os exames, assim. Ela, clinicamente, sempre estava melhor do que a gente tinha sensação. No dia seguinte do choque, a gaso dela ainda estava ruim, ela entubada no CTI, eu cheguei para vê-la, ela estava acordada, eles ainda não haviam estubado porque a gaso ainda estava ruim, ela ainda estava acidótica, mas ela já estava acordada, consciente, dando um joia assim para mim. Eu cheguei e falei, oi, tudo bem? Ela deu um joinha com a carinha boa e aqueles exames ruins, assim. Clinicamente, ela sempre esteve melhor do que os exames,
O que, por um lado, é bom, mas, por outro lado, é mais desafiador, que a gente precisa manter a atenção e a vigilância, né? Sem dúvida. Eu acho assim, um ponto fundamental é identificar rápido e instalar as medidas de correção o mais rápido possível, porque quanto mais tempo demora para identificar, mais o colo vai fechando e mais difícil fica de empurrar o útero de volta por baixo, né? Porque vocês têm que lembrar que não é só o prolapso, o colo ele ainda está ali fechando. Com No certeza. pós-parto. Então, e o útero ele demacia. Quando ele está para baixo, ele fica demasiado. Então, fica difícil de repor. Então, esse atraso aí, que pode ser 5 minutos, eu acho que pode fazer diferença de você conseguir colocar ele com a mão para cima ou não conseguir. Com E certeza. também essa coisa que a Roberta falou de ultrassom, de ressonância, isso aí na prática a gente nunca vai ver, só se for uma coisa crônica mesmo, que na prática, lá no dentro da sala, naquela correria, você quer resolver o mais rápido possível, né? E nesse caso, eu acho que uma coisa que talvez tenha atrasado alguns minutos, assim, mas um pouquinho, é porque foi uma inversão parcial, né? Não foi uma inversão total. Então, quando a gente conversa com os plantonistas que estavam na assistência, eles falam assim, mas a gente palpava ainda o útero pelo abdômen e não estava exteriorizado totalmente pela vagina. Então, isso fez com que não fosse a primeira hipótese que passou pela cabeça, a inversão uterina, porque foi uma inversão parcial, ainda tinha útero palpável por via abdominal, e não ficou tão, no toque, né, não ficou tão claro para eles, porque não era aquela inversão que você vê aquele útero todo para fora, ou perto do introito ali. Foi só uma inversão parcial. Eu acho que também foi um desafio a mais para quem estava na assistência no momento do diagnóstico, né? E aquela foto que a Gabriela mostrou, mostra exatamente que é o fundinho do útero só que prolapsou, né? Não foi Você vê todo. os redondos indo para o meio ali, né? Dá até aflição. É isso mesmo. Larissa, obrigado. O Caio, que estava no caso, também chegou aí. Caio, se você quiser dar um depoimento a respeito da sua vivência. Professor, boa tarde a todos, gente. Eu estou indo para o plantão agora, então só Então, deixa eu só rapidinho. aproveitar antes do Caio falar, de eu dar parabéns, porque eu falei com ele que ele brilhou. Vou falar de novo aqui na frente de todo mundo, que eles conseguiram fazer... Deram uma solução para o caso, né? Exato. Não, após o diagnóstico, eles fizeram esterectomia em tempo hábil, e essa paciente teve alta bem, e o mérito muito é deles, né? Todos nós, da equipe toda, assim, que a gente estava lá. Então, gente, boa tarde a todos, né? A Gabi me convidou aqui para a reunião. Realmente foi um caso muito desafiador. Foi a primeira inversão uterina que eu tinha visto e logo uma inversão parcial, assim, né? Porque o que eu já tinha estudado é aquela inversão clássica, né? Que realmente vem uma massa vaginal depois do parto. E foi realmente, eu tenho certeza que a Gabi deve ter apresentado muito bem, foi um caso extremamente desafiador. A hora que a paciente começou a sangrar, né? A hora que a gente palpava realmente o fundo uterino pela via abdominal. E aí, a hora que a gente fez realmente o toque vaginal, tinha uma massa no fundo, que a gente ficou, é mioma, o que é isso? Aí, quando a gente percebeu que realmente era o miométrio, por a gente já ter usado alguns uterotônicos, não tinha como desinverter, né? Então, foi realmente muito difícil. A hora que a gente optou pela laparotomia, o útero, e a gente conseguiu desinverter, o útero estava completamente atônico, e a paciente já estava sangrando muito, já tinha que ter começado, a anestesista já começou droga vasativa, e realmente a gente optou pela esterectomia. Foi uma paciente Caio, na hora que vocês fizeram a revisão da cavidade, dava para ver o fundo exteriorizando pelo colo ou não chegou a exteriorizar pelo colo? Chegou a exteriorizar pelo colo, mas ainda assim a gente sentia um pouco o colo, eu não consigo nem descrever muito bem, sabe? Assim, foi igual uma imagem do ultrassom que a Roberta mostrou, que tem o útero e você vê uma protusão assim, tem o colo e você vê uma protusão dentro do colo, né? Isso, exatamente. Aí eu falei, gente, será que isso é um mioma parido? Né, Gabi? A gente ficou assim, parecia um mioma parido, mas era uma consistência muito de miométrio mesmo, assim. Foi muito um caso extremamente desafiador. Esquece mais também. Depois não, que a gente jamais. Uma vez a gente nunca mais esquece. Jamais. E foi uma paciente que depois, né, teve todas as complicações, a gente ficou na dúvida se era pré-eclâmpsia, se era o choque. Foi uma paciente que a gente... Foi muito desafiador, mas graças a Deus teve alta essa semana, né, e ficou tudo bem. E assim, dá parabéns para toda a equipe, né, a Bárbara, não sei se a Bárbara está aqui na reunião, que estava comigo, a Gabi também foi ótima, todo mundo foi maravilhoso, a equipe de enfermagem, anestesista, e graças a Deus a gente conseguiu ter um desfecho, o melhor desfecho possível nesse caso.
Realmente, você tem que ter todo esse preparo, esse treinamento para socorrer a hemorragia, que todo mundo aqui já está mais ou menos acostumado ao protocolo, mas nesse caso tem um fator a mais, que é você ter que desinverter o útero, né? Tem esse aspecto a mais. Então, realmente, tem que ser um pensamento rápido, um diagnóstico rápido. Queria perguntar, gente, se alguém que está na reunião, se já viu inversão uterina, o pessoal mais experiente é Eura, Marília, Ana Luísa. Quer falar, Eura? Pode falar. Eu posso. Eu tive uma nos meus primeiros dias de residência, mas não era, eu estava fazendo parto não, porque eu era R1 mesmo, eu estava só olhando assim, e foi uma inversão. Foi feita a manobra de TACS, não conseguiram reverter, mas abriu, aí fez a laparotomia, conseguiu reverter ali. Conseguiu puxar, mas a paciente ficou com hemoglobina de 3, mas saiu super bem. Depois, aí eu já era preceptora, eu estava até com o Marcel aí do Risoleta. Mas a gente conseguiu reverter com a manobra de TACS, foi super tranquilo. O paciente sangrou até pouco, assim, foi rapidinho mesmo. Foram os 2 casos que eu vi. Depois você já viu uma, você sabe o que é. Quando você vê aquele fundinho do útero ali, você já imediatamente mete a mão, né? Exatamente, é como vocês falaram mesmo, a impressão é de um mioma parido mesmo, né? Aquela massa lisinha ali protundindo ali, né? Por isso que eu acho importante a gente discutir para que os meninos fiquem atentos aí. Espero que vocês não vejam, mas se algum dia vocês virem, já estão sabendo. Eu tive uma também, professor, no meu R1, e Diga, a Larissa, hora que eu dequitei a placenta, eu fiz um comentário assim. Eu falei, nossa, que placenta dura! Porque, na verdade, a placenta veio junto com o fundo uterino, não tinha dequitado totalmente. E aí o preceptor que estava comigo falou comigo assim, pouca prática, isso aí não é placenta não, é o útero. E aí a gente fez a manobra de táxi, ele empurrou, eu estava de luva, ele não, ele empurrou a minha mão com o útero para dentro, com a placenta. A gente voltou... Ele segurou na sua mão e empurrou. E aí voltou tudo, deu certo, aí depois dequitou. Depois que desinverteu, fez o útero tônico e aí depois dequitou a placenta. Então, no seu caso, a placenta não tinha saído ainda? Tinha, não. Eu puxei, eu não sei se eu puxei demais, né? Assim, foi no início da minha residência, eu era R1, e aí eu puxei, eu tava com cordão, aí eu achei que tava saindo só a placenta, mas o útero veio junto. Por isso que eu falei, nossa, que placenta dura, esquisita. Só que era o útero mesmo todo vindo junto. Entendi. Marília pôs aqui que ela nunca viu. Eu também, nos 38 anos, nunca vi também, não. Ana Luísa, pois é raro, não é comum. Aí, ó, e Mariana falou que viu uma esterectomia por inversão crônica, mas isso é paciente mais velha, Mariana, ou é paciente jovem? Se você puder falar, se você tiver em condições. Não, ela falou que era jovem. Eu acho que o som não está funcionando também, tá? Não, mas nós te escutamos aqui. Mas era pós-parto imediato? Era pós-parto. E aí, o que acontece? Foi até com um colega nosso que vocês conhecem, que é o Leonardo Pandolfi, que é alemão que está em Juiz de Fora. Ele mandou, na verdade, para discutir o caso. Era um paciente que não era ele que tinha assistido o parto, e chegou para ele com uma inversão de 3 meses pós-parto. Eu nem sabia que existia isso. Pois né? nós aprendemos hoje também. Pois é. E aí até uma pessoa falou assim, num grupo que eu discuti, nossa, essa mulher não é inversão não, senão ela estaria morta. Mas era assim. Inclusive, ele tem tudo documentadíssimo, a imagem, a ressonância. Ele fez por vídeo a esterectomia, né, 3 meses pós-parto, porque ela manteve um sangramento volumoso pós-parto. Eles até tentaram fazer, né, algumas manobras, mas como realmente estava crônica, ela não respondeu. Então, ele acabou indicando esterectomia, mas já tinha 3 meses pós-parto. Essa paciente estava com essa inversão uterina. Ele me mandou até as imagens da vídeo. Pois é, mas aí eu imagino quando é crônica, estou raciocinando aqui, provavelmente sangra menos, porque o útero já contraiu, né? Aquele pós-parto imediato que tem, o útero está grande e não está contraído. Provavelmente, ela fez uma inversão pós-parto, né? Ela conta que ela teve um sangramento aumentado. Acho que não fizeram um diagnóstico na época. Aí, especificamente, eu não sei explicar por que motivo que essa paciente fica estável depois, né? Mas eu até acho que ela não faz. Acho que ela faz ali e evolui com essa inversão.
Às vezes é uma inversão parcial que tampona ali, né, o próprio colo, dá uma tamponada e... Não sei, tô supondo também. Mas as que eu vi, os casos que eu vi, assim, o que eu participei diretamente, os outros que eu vi foram sempre assim, pós-parto imediato. Puxou demais o cordão, desceu ali a placenta. Ou às vezes nem puxa demais, mais ou né? Às vezes é uma menos, placenta que está mais agarrada, né? Sim, deve ter um ano esse caso do Pandolf. Ele mandou perguntando se eu também já tinha visto, eu conhecia, e ele estava assumindo o caso, né, lá em Juiz de Fora. Ok, beleza. Então você vê que, apesar de ser raro, várias pessoas já tiveram experiências aqui. Alguém mais, gente, quer fazer algum comentário? Então, obrigado, meninas. Achei que foi ótimo, aí deu muita discussão, e é importante todo mundo conhecer mais essa complicação obstétrica, né? Então, agradeço a todos. Semana que vem, então, nós vamos ter outro caso, né, Gabi? E o artigo com a Eura vai ser na seguinte, né, Eura? E deve ser, então, o da Eura deve ser o último desse ano, provavelmente. Sim, é o último, professor. Então tá, gente. Então, agradeço a todos e até semana que vem. Parabéns, meninas. Parabéns, Caio. Foi ótimo, gente. Obrigada. Abraço, gente.